social, tá? Só que assim, eu já tenho 41 anos. Se for só para ficar pressionando e não mudar a realidade, eu não vou fazer outra coisa da vida, eu vou embora do Brasil. Ou eu altero substancialmente a realidade, ou, e esse é o problema, eu vou ficar fingindo virtude em rede social. Ah, os políticos isso, e o político aquilo. Beleza, posso ficar pingando de gostosão, vendo um curso depois, como salvar o seu patrimônio, e beleza. Eu não tenho... Ô, Renan, cara, eu preciso te fazer novamente a pergunta. Eu não posso deixar você ir embora sem responder a parte da crítica do uso do fundão, que nós falamos Claro. do Nicolas, o papo rolou e tu não prolongou. Então, por favor, cara, tem algum caminho na política sem ser partido político? Já falou que não, acredito também, tem que ter, a não ser que mude esse sistema aí partidário, político-partidário. Agora, e a promessa do uso do fundão? E a militância, eu acho que vocês já venceram essa guerra. A militância entendeu e abraçou. Agora, e os novos? As pessoas que vão abandonar essa causa bolsonarista ou essa direita toda do Bolsonaro? Como que esses caras vão chegar no Missão sabendo que o Missão, que o MBL disse que jamais usaria o fundo e está usando o fundo? Nós, vou primeiro falar como foi o processo de mudança e depois qual o convencimento. Primeira coisa, o processo de mudança. A gente se colocou muito contrário ao fundo, no mínimo até o ano de 2021. A gente concorreu em 22 sem usar o fundo, mas já entendendo assim, isso aqui é uma guerra completamente desproporcional e a gente não vai conseguir crescer para fora de São Paulo porque a gente não vai conseguir uma doação privada para as nossas campanhas fora de São Paulo. É um fato dado. A gente não conseguiria avançar no Nordeste, que nem existe. A lógica da doação crowdfunding no Rio Grande do Norte nem existe na cultura política local. Eu não consigo fazer um congresso, por exemplo, em alguns lugares do Nordeste, porque as pessoas não têm a cultura de pagar para ir no evento político, porque na cabeça das pessoas, ir no evento político, você recebe para ir no evento político. A lógica é muito diferente. Muito diferente. E tem que ter churrasco, tem que ter cerveja, tem que ter tudo, né? Exatamente. O cara fala, como é que eu vou pagar pra ir ver um político? Não, o político me paga pra eu ir ver ele. É igual bater uma laje, né? É igual bater uma laje no subúrbio, né? O cara fala, vamos lá bater uma laje, ele dá churrasco e cerveja. Aí o cara vai lá e bate a laje lá do pobre, não é não? Pois é. Essa lógica, o nosso discurso de fundão era um discurso otimista. Tipo, mano, a gente vai pra cima da classe política, o povo acordou, o povo vai bancar qualquer campanha e nem precisa de muito dinheiro. Beleza, isso funcionou em grande parte na campanha do Bolsonaro de 18, funcionou nas primeiras campanhas nossas, porque tinha essa energia, vamos botar pra fuder e tal. Essa energia passou. Ela dissipou. E a segunda coisa que aconteceu foi, todos os outros agentes políticos começaram a usar fundão, a começar pelo Bolsonaro, ou seja, todos os nossos concorrentes não apenas são donos do nosso campo político, como eles estão usando o fundão como se não houvesse amanhã, pegando todos os privilégios, mamata, muitos no governo Bolsonaro em 18 entraram no orçamento secreto, ou eles eram da base do Bolsonaro e eles usavam o orçamento secreto sim. A maior parte dos deputados bolsonaristas estavam no orçamento secreto entre 2019 a 2022. Então, porra, né, coisas aconteceram ali, não vou ficar acusando ninguém, mas ninguém usa orçamento secreto para ser bonzinho, porque quer construir mais praças. Né? Na prática, né? Enfim, é uma guerra que estava desproporcional e a gente só está perdendo nessa guerra. E foi muito acusado pelo Lula na campanha o orçamento secreto. A imprensa bateu adoidado no orçamento secreto. E aí falavam que não tinha orçamento secreto. A imprensa tem sim, o Lula bateu. Entrou o governo Lula, ninguém fala mais nada e continua o instrumento lá. E o que aconteceu? Na prática, a gente começou a ver que a gente ficaria de fora do jogo político, a gente não elegeria mais ninguém, porque não apenas você tem os caras que estão nos escândalos de corrupção, os caras que estão nos esquemas, você tem o fundão que os grandes partidos têm e eles despejam nas campanhas e nós ficamos olhando e a gente não vai ter dinheiro e a gente vai perder as eleições. Então se a gente considerar que, poxa, é muito importante a gente concorrer sem usar fundão e talvez ganhe uma eleição em São Paulo aqui e faz um deputado federal, se essa é a luta, bacana. A gente vai dedicar as nossas vidas a ter um esforço gigante para fazer um deputado federal que é o quinto, faz um puta de um mandato, mas é um em 513.
Se a gente quisesse espalhar para o Brasil, aí ter o melhor vereador de Salvador, o melhor vereador do Rio Grande do Norte, de Natal, que é o Faustino. Eles estão fazendo trabalhos assim, abissais. Não sei se você chegou a ver um caso que teve essa semana de um vereador numa cidade do interior que ele botou uma emenda e votou contra ela para fazer os caras da base votarem a favor. Isso viralizou no Brasil inteiro. Não vi. O cara conseguiu economizar 7 milhões em Pouso Alegre enganando os vereadores da base. Jogada de gênio. Também MBL. O melhor vereador que a gente tem, o cara de Joinville, que é o Matheus Batista, interior de São Paulo, tudo. Ou seja, a gente construiu um exército de pessoas boas espalhadas pelo Brasil. Isso depende da gente ter meios para participar das eleições. Sem o fundo, com o tamanho que o fundo tem, não tem. Então, assim, então, gente, vocês querem que o MBL não tenha candidatura? Cara, beleza. A gente falou pra galera, então não tem candidatura, vamos ser só um movimento de pressão social, tá? Só que assim, eu já tenho 41 anos, se for só pra ficar pressionando e não mudar a realidade, eu não vou fazer outra coisa da vida, eu vou embora do Brasil. Ou eu altero substancialmente a realidade, ou, e esse é o problema, eu vou ficar fingindo virtude em rede social. Os políticos isso, e o político aquilo. Beleza, posso ficar pingando de gostosão, vendo um curso depois, como salvar o seu patrimônio, e beleza. Eu não tenho vocação para isso. A militância nossa também não. Todo mundo entre 2021 e 2022 falou, é para usar o fundão sim. A militância exigiu. 22 a gente concorreu 100, foi mal. 24 a gente concorreu, usou o fundão. Tivemos o 5º vereador mais votado de Salvador, dominada pelo PT. Um garoto de 19 anos. Um dos 10 mais votados de Natal. Hoje o político mais cresce em Natal. Um monte de gente, desempenho grande, ganhamos. Então, assim, usar o fundão permitiu que a gente elegesse várias pessoas. Só uma emenda do vereador de Pouso Alegre, uma cidade pequena de Minas, de 7 milhões, que deu resultado agora essa semana, só isso é muito mais do que tudo que a gente usou de fundão nessas campanhas. Então o retorno que a gente dá com os nossos mandatos é muito maior. E aí a resposta que eu dou para os bolsonaristas que podem querer se chegar é o seguinte, galera, o papo é bem reto. Nós não votamos para aumentar o fundão. Quem sancionou o aumento do fundão foi o Bolsonaro. As emendas para acabarem com o fundão, inclusive a emenda que reduziu o aumento do fundão, foi do Kim, que é do MBL. O Partido Missão, que a gente está montando, vai lutar para extinguir o fundão. Agora, se isso não for o suficiente, saiba que se o fundão é um assunto tão importante para você, não há outro partido ou liderança no nosso campo político que não vai usar o fundão. Todo mundo vai usar. Todo mundo vai usar, porque a regra do jogo, infelizmente, virou essa. Virou, e assim, não existe hoje participação na democracia sem isso. A democracia virou um jogo de carta marcada. Como também não tem participação na democracia, Glauber, se não montar o seu próprio partido. O Kim é o deputado mais votado do Brasil, do União Brasil. Queria ser candidato a prefeito, o partido não deixou. Pode, o cara mais votado do Brasil foi barrado pelo próprio partido. A gente não vai ter condição nesses partidos de participar de eleição executiva pra porra nenhuma. Eles querem usar os nossos votos para deputado para levantar dinheiro e eles usarem o dinheiro do partido como quer. Agora que a gente tem o nosso, nem fudendo isso vai acontecer. Nunca mais eu vou ficar passando a humilhação de ver os caras usarem a nossa capacidade eleitoral, o nosso trabalho, para ficar se vendendo pro governo de ocasião, pro candidato de ocasião. Nunca mais, cara. Isso é uma libertação. E eu espero, com isso, construir um partido sério e, no momento certo, acabar com esse modelo de financiamento. Que é injusto, é entendido como injusto, mas que é o que o Centrão decidiu com o apoio da própria direita. Agora, cara, 2 pontos. Esse fundão que vocês acessaram em 2024 teve que ter a benção dos partidos políticos, né? Por exemplo, em São Paulo, União Brasil é liderado pelo... Qual é o nome do cara que era presidente? Milton Leite. Oi? Milton Leite. Milton Leite, porra. Milton Leite com denúncia e investigação de envolvimento com PCC. Um puta de um constrangimento no mínimo, né, cara? Você tá no mínimo. No mínimo. Você tá num partido e ter que ter aquele cara como sua liderança política e você ter que negociar com ele o valor da campanha de vocês. Porra, meu irmão, como é que resolve uma situação dessa? Assim, vou para quem está assistindo uma aula prática sobre isso. Nós, no partido, nós temos o deputado federal mais votado do Brasil do partido, que é o Kim, e o deputado estadual hoje, que se tornou meio que o deputado estadual mais barulhento do Brasil, que é o Guto. Portanto, os caras enxergam a gente não como um conjunto de valores ou alguém necessário. Eles enxergam um cifrão. E um cifrão otário, que a gente não tá pedindo cargo, não tá pedindo nada. Eles enxergam a gente só como cifrão. A gente vê como cifrão ambulante. Então o tio Kim falou assim, olha,
eu vou lançar meus candidatos a vereador, o partido é obrigado a aceitar, goste ou não da nossa linha. Gostem ou não do que a gente fala. Eles vão ser meio que obrigados. Por quê? Porque o cifrão tá lá com eles, na cabeça deles. Porque é lógico, se o Kim ganha para deputado, os caras vão, né, o partido ganha. Porque é lógico, mesma coisa com o Nicolas no PL, mesma coisa com os caras do Novo no Novo, mesma coisa com todo mundo. O Valdemar vê no Nicolas um cifrão. Puta num cifrão lindo, puta. É isso, eles enxergam a gente um cifrão. Então a gente tem alguma capacidade de decidir o que a gente quer fazer, no sentido de participar de eleições, que para eles, o partido, a gente é um partido que serve para participar da eleição. Quando entra no mandato, não manda porra nenhuma. Aí, entendeu? Não, aí eles querem, porque aí entra o jogo deles. Aí eles querem que você se adeque à pedida que eles querem fazer de cargos pro partido, que é o que todos, absolutamente todos fazem. A gente falou, cara, se ficar nisso, se a gente não montar o próprio partido, nós vamos sair da política. Não vale a pena. Porque não vale a pena esse jogo. Porque você não consegue tocar. Ah, eu vou fazer o quê? Ficar negociando com o MDB ou com o União Brasil, que agora virou Pepune. Ah, vou pro PL, vou pro. Eu não vou, cara. Não vou. Aí eu tô. Aí foda-se. Ou a gente é dono do próprio nariz e toma as decisões do nosso jeito, de uma maneira correta, ou a gente vai ficar de quatro pros outros. Esses outros caras decidiram ficar de quatro. Eu não vou ficar de quatro. Quem não vai ficar de quatro? E graças a Deus, cara, 2.000 malucos trabalharam coletando assinatura pelo Brasil pra gente não ficar de quatro pra ninguém, cara. Então, cara, aí vamos lá, sobre essa crítica aí. A crítica mais forte não é a crítica do bolsonarista, né? É crítica de um cara